Dando prosseguimento à websérie de investimentos, no último episódio o Miguel falou um pouquinho de renda fixa, comentou sobre a marcação a mercado e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona a marcação a mercado e na curva na prática. Bom, todo título de renda fixa, né, quando ela é marcado a mercado, ele oscila e ele pode sim render negativo, né? A marcação na curva, ela corrige o título até o dia do vencimento, né? Cada dia, né, ele vai acumulando um pouco dos juros. Já na marcação a mercado, ele precifica o seu título como se você fosse negociar ele no mercado todos os dias. No final, ele vai chegar exatamente no preço que você comprou, na taxa que você contratou. Mas nesse caminho, ao longo desse tempo, ele vai oscilar e vai oscilar bastante. A marcação a mercado é o quanto o mercado, o investidor, está disposto a pagar pelo seu título, que pode ser diferente do preço que você comprou. Toda vez que a gente tem um aumento na taxa, quando a taxa sobe, o preço unitário do título cai. E vice-versa. Quando a taxa cai de um título, o preço dele sobe. Bom, vamos lá. Eu vou utilizar um título de 2 anos, um título pré-fixado. O título pré-fixado, no vencimento, ele vai valer 1.000, né? Vamos utilizar como, né, vencimento o preço 1.000. E eu quero saber quanto é o preço que eu estou pagando por esse título hoje. Então, vamos utilizar aqui 1.000 no vencimento, né? Vamos utilizar uma taxa de 10%, né, no título. Então, eu vou trazer esse título a valor. Essa taxa, ela é anualizada. Então, eu tenho que saber quanto equivale ela no período. Então, quero sobre tem 24, é o prazo do meu título, e a taxa que eu tenho, né, é o prazo que eu tenho anualizado, 10% ao ano. Então, vamos calcular, né, esse título. O preço que eu estou pagando por esse título hoje, o dia da compra, é R$ 826,44. Então, esse é o preço, né, do meu título que eu estou pagando hoje. Vamos primeiro explicar como é que esse título se comporta na marcação na curva, né? Então, vamos traçar aqui uma reta, né? Aqui é o meu preço e aqui é o prazo, certo? Tá? Eu paguei R$ 826 no meu título, certo? Tá? Vamos considerar aqui o vencimento, né, que eu falei. Lá na frente, né, depois de 2 anos, o meu título ele vai vencer valendo R$ 1.000 e eu vou ganhar a taxa de 10% aí por ano, né, período de 2 anos, tá? Então, eu comprei o título a 820, vamos passado um mês, né? Vamos ver que preço que esse título valeria na marcação na curva. Então, daqui um mês eu vou fazer o mesmo cálculo, né, 1.000, vou pegar lá, vou trazer, né, para um mês. Então, ver 1 mais 10%, não mais 24, porque já se passou um mês. Então, eu tenho 23 sobre 12, certo? Vamos fazer essa conta? Bom, o preço do meu título depois de um mês, agora se valorizou. 833,04, tá? Então, depois de um mês, esse meu título está aqui, ó, 833,04, certo? Então, a cada mês, na marcação na curva, ele vai me rendendo um pouquinho, né, da minha taxa, até chegar no vencimento, 1.000, venceu o meu título, eu ganhei a taxa de 10% ao ano no período que eu contratei. Essa é a marcação da curva. Então, qualquer momento que o mercado oscila, o meu título não sofre, tá? Ele está acruando mês a mês pela taxa que eu contratei. Agora vamos ver como é que é um título marcado a mercado. Na marcação a mercado, a gente sempre vai partir do preço inicial do título, que é 826,44. Mas na marcação a mercado, vamos dizer que no mês seguinte, a taxa de juros oscilou e ela subiu, ela foi para 12%. Vamos ver como é que eu contabilizo o meu título. Então vamos lá, mesmo cálculo, né? 1.000
a taxa de juros subiu para 12%, né? 12%. Passou o mês, então agora quero sobre tenho, então 23 sobre 12. Vamos ver como ficou o preço do meu título. Então vamos lá, vamos calcular. O preço do meu título agora vale 804,76, arredondando a última casa. Então veja só, a taxa subiu, como eu expliquei, né? A taxa subiu, o meu preço caiu. Então eu já tenho aqui, ó, né? Eu comecei com 826, o meu título veio para cá, ó. Agora ele vale 804,76. Uma variação aí de menos 2,60, 2,62 aqui. Então, eu tive uma marcação, né, a mercado que prejudicou meu título. Eu estou perdendo até dinheiro em relação ao preço que eu comprei, certo? Aí vamos dizer no segundo cenário, a taxa cai para 9,5%. Vamos ver então, vamos lá. Vamos fazer a 9,5. 1.000 dividido 1 mais 9,5, né? Elevado a 22 sobre 12. Passou mais um mês, certo? Então vamos lá, vamos calcular. Vamos ver qual que é o impacto. 840,34. Então, o meu título, quando a taxa caiu, o preço subiu. Então, agora ele está aqui, ó. Meu título está aqui, ó. Desculpa, aqui, né? 840,34. Então, a marcação, a mercado, ela saiu daqui, né, para cá, ó. Entendeu? Então, meu título agora já está valendo mais do que eu comprei. Eu comprei ele a R$ 826 e com a marcação a mercado, ele foi para R$ 840,39. Note que esse título ele vai oscilar, e no vencimento ele vai chegar também nos 1.000. A diferença é que aqui a gente vai contabilizar o título, quando ele está a mercado, pelo preço do dia, pelo preço que o comprador está disposto a pagar no meu título, como eu disse anterior. Então, essa taxa, ela oscila. A recessão, a taxa cai. Saiu inflação mais alta, a taxa sobe. Cupom mexeu na taxa de juros. E a gente está vendo nesse cenário que essa taxa está oscilando muito, né? Então, essa marcação também oscila e causa a volatilidade, né, nas carteiras. Tá? Então, o que é importante aqui a gente destacar? No vencimento, esse meu título que eu contratei a 12%, tanto a valor na curva como o valor a mercado, eu vou receber meus 12%, certo? Agora, a forma como ele vai chegar lá, aí que é diferente, certo? Na curva, você não tem oscilação na carteira e a mercado você tem a oscilação na carteira. Note que a cada queda de juros, quando você tem prejuízo, você tem, né, um prejuízo logo de cara, é contabilizado na carteira, mas eu não vendi o título. Eu continuo com o título. Então, nesse momento aqui, o meu título que estava valendo 10, agora na minha carteira ele vale 12, certo? Então não vale a pena, a gente sempre fala isso, né? A gente sempre destaca isso nos fundos de investimento, quando você tem marcação a mercado. Se você sai, né, nesse momento, você está entregando um título para o fundo, para a carteira, a 12%. Você está abrindo mão desse retorno. Então vale a pena você continuar, porque você sabe que é apenas uma marcação contábil. Lá na frente, o meu título, eu vou receber o preço contratado. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, em março de 2020, ele soltou algumas regras obrigatórias para a marcação dos títulos a mercado. Então, resumindo assim, todo plano de previdência, ele é obrigado agora a marcar os seus títulos públicos e privados na modalidade a mercado, aquela que eu mostrei que sofre a oscilação. Tem uma ressalva que para os planos BDs ou para as parcelas BDs dentro dos planos CVs e CDs, você até pode marcar o seu título na curva, o título público, privado não, um título público, contanto que ele tenha um prazo superior a 5 anos e seja exatamente relativo àquela parcela BD, do plano CVs e CDs. Em relação ao plano BD, você poderia marcar um título na curva, na modalidade na curva, aquele que não sofre oscilação,
mas teria que ser um título superior a 5 anos e teria que ter um estudo técnico provando que você não tem necessidade de liquidez no período, né, que você comprou esse título, período de vencimento desse título. Então, a resolução mudou e isso fez com que planos de previdência tivessem que aumentar o risco, né, da sua carteira, da marcação dos títulos a mercados, né, devido a essa vedação. Em janeiro de 23, saiu uma resolução também da Anbima, obrigando que os títulos debêntures, CRIs e CRAs comprados por pessoas físicas também fossem marcados na modalidade a mercado, né, não possibilitando mais, né, a marcação do título a vencimento. Isso também vocês podem ver na carteira de investimento de vocês, para quem tem, né, investimento também fora aqui da CAPEF, vocês vão ver na carteira de vocês agora a oscilação do título. Então, vai ser aquele título que você comprou, uma debênture, um título privado, na sua carteira você vai ver exatamente quanto ele vale se você precisasse vender. Aquilo que eu disse, se você não precisa vender o título, você vai carregar ele até o vencimento. Você vai ter as marcações, mas no final você vai ter o preço que você comprou o título. Bom, agora vamos ver na nossa carteira, na carteira do plano BD e no plano CV, quanto eu tenho de títulos marcados na curva e quanto eu tenho títulos marcados, né, a mercado. Isso com base em março de 2023. Então vamos lá, no plano BD, 90,34% da minha carteira de renda fixa está marcada na curva. E 9,66% da minha carteira de renda fixa está marcada a mercado. E aí, entre os títulos privados, os títulos públicos, títulos privados, letras financeiras, CDBs, ok? Então, assim, no plano BD eu tenho essa composição. Já no plano CV eu tenho 64,69% dos títulos de renda fixa marcada na curva e eu tenho 35,31% dos títulos marcados a mercado, letras financeiras, CDBs, títulos públicos, ok? Então, assim, no plano BD, a média de taxa dos meus títulos na curva é de 5,57. E nos títulos a mercado, 6,54. Lembra que eu disse, toda vez que eu tenho uma marcação, né, a mercado, que a taxa sobe, meu preço cai, mas a minha taxa subiu. Então, no segundo momento, a minha carteira já está com uma taxa melhor do que a que eu comprei. Né? Essa é a marcação a mercado. Por isso que eu tenho uma taxa de 6,54 nos meus títulos, né, a mercado, porque as taxas estão altas. Né? Já no plano CV, eu tenho, na minha posição de curva, eu tenho uma taxa média de 5,49 e nos meus títulos a mercado, eu tenho uma taxa média de 6,32. Bom, então, nesse momento que a gente viu que as taxas, né, a mercado, a taxa média dos meus títulos a mercado estão altas, qual é a vantagem, né, que eu tenho agora? Aquisição desses títulos. Se a gente tem uma perspectiva de redução de taxa de juros, como a gente está trabalhando ao longo desses próximos meses, a vantagem é que, quando eu tenho valor a mercado, eu tenho a vantagem de comprar esse título agora, quando as taxas estão altas. Porque a taxa está alta e o preço está baixo. Então, eu estou comprando um título num preço barato, certo? Quando essas taxas começarem a cair, é o efeito inverso, como eu expliquei. O meu preço vai subir. E eu posso vender esse título no mercado. Como ele está a mercado, eu posso vender ele a qualquer momento. Então, eu posso pegar esses movimentos para, né, me aproveitar dessas situações e aumentar a rentabilidade da minha carteira. É isso que a gente vem fazendo. Me perguntam muito sobre as vantagens e desvantagens da marcação a mercado e marcação na curva. A minha opinião é assim, a marcação a mercado ela é boa para os fundos de investimentos abertos, onde tem vários cotistas, porque aí você não tem, quando você carrega um título na curva, você não tem perigo de algum cotista sacar o dinheiro antes do vencimento e o ganho ou o prejuízo do título ficar para quem ficou no fundo. A gente chama isso de transferência de riqueza. Então, nesse caso, a marcação a mercado, ela é vantajosa, tá? A desvantagem é, dependendo do título, você não tem preço a mercado, você não tem liquidez para ele. Então, a marcação, né, pode ser questionada.
Agora, um título que tem liquidez, você tem preço de mercado tranquilamente e o seu administrador, o seu custodiante, ele vai marcar, né, o preço direitinho. Então, né, a vantagem é que você tem a transparência, né, de quanto aquele fundo de investimento ele está rendendo, né, e a desvantagem é que você tem a oscilação. Se você não tiver liquidez no título, a oscilação pode ser ainda até maior na marcação a mercado. Bom, agradeço a todos, espero ter esclarecido todas as dúvidas e fico à disposição. Muito obrigado.